Minuto Tributário de número 16, começando agora na sua tela, vamos falar um pouquinho sobre direito tributário. Já em ritmo de São João, aqui pelo Instagram da TS e pelo nosso TextCast, a gente vai trazer para vocês as principais notícias aí dos últimos dias. A primeira notícia que eu quero trazer para vocês é justamente sobre o voto de qualidade do CARF. CARF, já falei para vocês em outros minutos, é a segunda instância da Receita Federal, que chegam lá os recursos administrativos contra autos de infração, contra não homologação de compensações, dentre outras questões, e tinha por desempate, o CARF é composto por metade dos representantes dos contribuintes, metade dos representantes do fisco, no caso auditores, procuradores, e na hipótese de empate de julgamento, prevalecia o entendimento do presidente da turma, que era representante do fisco, que na maioria das vezes, quando se tratava de tese tributária, tratada, enfim, a gente já teve diversas discussões de ágio, stock options, JSCP retroativo, dentre outras questões que chegaram no CARF e que se trata de tese e que tinham ali o posicionamento por voto de qualidade desfavorável aos contribuintes. Isso pesava muito contra os contribuintes. No ano de 2020, veio uma medida provisória que, no trâmite legislativo, veio a extinguir o voto de qualidade por meio de lei. Tá? E aí essa inclusão no corpo da medida provisória, ela passou a ser debatida por meio de um ADIM, tá? No STF, que foi que os representantes de partidos políticos levaram para o Supremo, dizendo que aquilo ali se tratava de emenda jabuti, se tratava ali de uma questão que era inconstitucional, porque numa medida provisória, no corpo dela, não poderia ter, e a medida provisória especificamente era a medida provisória que instituiu a transição tributária, não poderia ter um corpo estranho ao objeto que estava sendo discutido. E aí, o que hoje os ministros do STF vêm julgando é, primeiro, se seria essa alteração legislativa, essa inclusão na lei que trata das transações tributárias, seria ela por extinguir o voto de qualidade e instituir o desempate, quando ocorrer um empate de votos entre representantes do fisco ou da fazenda, enfim, um empate dentro do CARF em prol do contribuinte, aplicando um indúbio pró-contribuinte, e é isso que a legislação veio a trazer, mas seria essa emenda jabuti, entre aspas, que foram essas as palavras do ministro Marco Aurélio, que deu o primeiro voto, seria o suficiente para gerar inconstitucionalidade por ter ocorrido justamente dentro de uma medida provisória, cuja temática não era, a princípio, aquela? Enfim, essa discussão chegou no STF, já disse para vocês, e há um pedido de vista de Alexandre de Moraes. Antes desse pedido de vista, tivemos dois votos. Tá? O voto do ministro Marco Aurélio, que é o voto do ministro relator, que se deu justamente no sentido da inconstitucionalidade dessa proposta legislativa que instituiu, que acabou o voto de qualidade e instituiu que o desempate nessas situações ocorrerá em prol do contribuinte. O voto do ministro Marco Aurélio, logo, foi contrário a esse voto de qualidade e, em contrapartida, veio o voto, na semana passada, lá para quinta ou sexta-feira, do ministro Barroso. O ministro Barroso, por sua vez, não entrou no mérito se poderia uma emenda jabuti, uma emenda, entre aspas, jabuti, tratar ou não do tema, né? Cometer algo, uma impertinência temática ali dentro da medida provisória. O ministro Barroso ele foi um pouco além, ele disse que não tinha a certeza de que a questão que estava sendo colocada ali, ela fugia à pertinência, porque querendo ou não, ali era uma questão de direito tributário, querendo ou não, quando se fala em transação tributária, você está tratando tudo aquilo para reduzir o contencioso tributário do CARF, consequentemente, melhorar o ambiente tributário para fins de uma melhor arrecadação. A transição tributária visa justamente isso, visa facilitar a situação, recebendo por parte do fisco, recebendo as quantias de débitos tributários que estão presos ali, recursos administrativos também, e, por sua vez, o voto de qualidade, ele também visa ali, com a sua extinção, certamente, a acelerar um contencioso administrativo ou algo do tipo. Enfim, o fato é que hoje o julgamento se encontra 1 a 1. O voto do ministro Barroso tem um adendo, tá?
Hoje em dia, não pode, quando o CARF julga contrário ao entendimento da Fazenda, logo julga improcedente um auto de infração, não pode a União, a Fazenda Nacional, propor uma ação para discutir aquela questão, porque ela já se exauriu no âmbito administrativo. Hoje em dia, esse é o entendimento legal e doutrinário sobre o tema. Porém, o ministro Barroso, em seu voto, embora tenha julgado constitucional o término do voto de qualidade, tá? Ele disse que poderia sim o fisco propor ação para revisar entendimentos do CARF, que geraria até, no nosso entender, um pouquinho de uma contradição, porque seria o fisco propondo uma ação anulatória contra a decisão do CARF, e o CARF é um órgão da Fazenda Nacional, logo seria a ação propondo uma ação contra a União, propondo uma ação contra a própria União. Não faz muito bem sentido por se tratar de uma ação anulatória, que seria a ação típica de anulação dos entendimentos administrativos, porém, esse é o entendimento do ministro Barroso e, se for levado para frente, certamente dependerá de previsão legal. Não entendo aí que haveria um mecanismo processual hoje que albergasse aí essa questão. Vamos seguir em frente. Saindo dessa questão do voto de qualidade, vamos voltar a uma questão que reiteradamente a gente sempre bate, né? Muitos amigos meus até brincam, poxa, toda hora tu fala coisa, tirando de base de cálculo de outra, excluindo da base de cálculo PIS, COFINS, CPRB, IRPJ, CSLL. Enfim, realmente uma chatice, a gente sempre comenta, mas é algo que é necessário, é algo que é importante, é porque está em voga. Exclusão de tributo da base de cálculo de tributo é o que está em voga desde 2017, é o que se discute no direito tributário com muito peso a título de tese, tá? Principalmente porque o ICMS foi excluído das bases do PIS e da COFINS, tendo aí o desfecho em março deste ano. O fato é que o STF julgou também constitucional a incidência da CPRB sobre o ISS, que, como eu falei para vocês no minuto tributário passado e retrasado, já era uma tendência aí do STF, porque havia julgado constitucional a CPRB incidindo sobre o ICMS por 6 votos a 5, tá? Aquela decisão foi emblemática, tratou ali a CPRB de um tributo, de uma opção tributária, de um regime facultativo do contribuinte, e por assim ser, ela não poderia o contribuinte querer questionar as regras do jogo, tá? A famosa questão daquilo que é facultativo não pode ser discutido. Particularmente eu discordo um pouco, mas é isso que foi decidido, é isso que foi decidido também para a exclusão do ISS, por analogia. E quanto ao ICMS, é importante dizer, e aí é só a composição dos votos para vocês, exclusão do ISS das bases da base de cálculo da CPRB, são 8 votos a 3, que os ministros acabaram perdendo, tá? No caso, Marco Aurélio, Rosa Weber e Carmen Lúcia acabaram perdendo, que já era uma tendência. E outro tema que eu trago para vocês é que o STF, como já também falei no minuto tributário passado, ele não foi além no julgamento dos embargos de declaração da exclusão do CMS da CPRB, tá? Ele julgou em contra a modulação dos efeitos, que seria em prol do contribuinte, digamos assim, e também julgou que não esclareceu uma dúvida que vai permanecer, como eu já falei anteriormente. Por unanimidade, os ministros rejeitaram os embargos de declaração dos contribuintes, que tratava, o principal ponto, a meu ver, era justamente a questão de se é possível incidir a CPRB sobre o ICMS no período em que a CPRB ela era obrigatória, tá? A meu ver, faltou essa ratificação por parte dos ministros, se manteria assim, e me parece que manteve, né? Me parece que esse é o entendimento final e, independentemente do período, não se discutirá mais exclusão do ICMS da CPRB. Vamos em frente. STF, ministro Marco Aurélio reconhece a omissão do Congresso ao taxar grandes fortunas, a famosa IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, que nunca saiu do papel constitucional desde 1988, da nossa Constituição. Existe essa previsão constitucional, porém nunca surgiu uma lei complementar tratando do tema, eis que partidos políticos, depois de muito tempo, propuseram ações no Supremo, ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, ADIM por omissão, e aí justamente tratando de que o Congresso não legislou algo que deveria ter sido necessariamente legislado, e esse foi o entendimento do ministro Marco Aurélio, de que tem que o Congresso se posicionar em X tempo sobre este tema e criar esse imposto sobre grande fortuna, que vai ser feito por meio de lei complementar. E aí vamos aguardar o desfecho dos demais ministros.
Lembrando que tem pedido de vista nesse processo, se eu não me engano, do ministro Alexandre de Moraes. E no primeiro processo, só também ressaltando, há um pedido de vista de Alexandre de Moraes, no caso do voto de qualidade, que hoje certamente vai aguardar aí até o término do recesso do STF. Para a gente finalizar, trouxe para vocês também a notícia de que não há repercussão geral na discussão de exclusão da taxa de capatazia e das despesas de capatazia, por sua vez, da base de cálculo dos impostos que tem e tributos que tratam, que tem como base de cálculo o valor aduaneiro, como por exemplo o imposto de importação. Isso quer dizer, já trouxe para vocês em outros minutos tributários, de que o entendimento do STJ que hoje é favorável à cobrança dos tributos, por exemplo, imposto de importação, sobre essas taxas de capatazia. Houve uma reversão no ano de 2018 sobre esse tema e o posicionamento hoje em prol do fisco, tá? E chegando ao STF, o STF disse que não havia repercussão geral e que quem tem que decidir essa matéria de inclusão ou exclusão da taxa de capatazia, que são as despesas que se tem quando a mercadoria importada chega ou exportada está saindo, tem após ou antes do desembaraço aduaneiro. Tá? No caso da importação, é antes do desembaraço aduaneiro, que são aquelas despesas de descarregar, enfim, transportar, até que haja o desembaraço. Então, o STF disse que era papel do STJ julgar, e o STJ hoje, pela primeira sessão, que compõe a primeira e a segunda turma, tem um entendimento 100% desfavorável aos contribuintes, não tendo muito, a meu ver, caminho aí para questionar essa questão. E aí encerramos, já desejando um excelente São João para todos vocês. São João é quinta-feira. Vamos ver aí se teremos minuto tributário e também vamos ver se fazemos aí alguma surpresa para vocês. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.